E aí, tudo certo? Estou trazendo aqui mais uma aula de Construct. Dessa vez eu vou fazer um sistema de level up, de você adquirir experiência e subir de nível. Muito bom para jogos de RPG ou para jogos com elementos de RPG, porque hoje temos muitos jogos que não são RPGzões, como The Elder Scrolls Skyrim, por exemplo, só que tem elementos de RPG. Pode ser um sistema de level up simples, só para dar um pouco mais de força para o personagem, para ajudar ele a progredir. Então você pode aplicar esse elemento de level up, de subir de nível, até mesmo em jogos que não são propriamente RPGs. Você quer colocar apenas esse elemento para que ele sinta como um RPG. Você já deve saber como é que funciona esse sistema, mas só para garantir eu vou resumir para você. Você tem uma quantidade de experiência, pontos de experiência que você adquire derrotando inimigos e também completando missões. Em alguns jogos você é recompensado também com experiência ao chegar em novas áreas, ou talvez em pegar algum item específico, sabe? Então você vai ganhando pontos de experiência conforme você faz atividades que normalmente é matar inimigos, completar missões e outras coisas também. Esses pontos, então, você vai conseguir subir de nível conforme você atinja determinados pontos. Por exemplo, você tem 0 pontos de experiência. Assim que você tiver 10 pontos de experiência, você sobe do nível 1 para o nível 2. O que você tem? O que você ganha por subir de nível? Você pode ficar mais forte, você pode ganhar alguma recompensa, como por exemplo, poder usar uma roupa diferente. Em alguns jogos você pode ter níveis que eles não necessariamente dão mais força, mas dão novos desbloqueáveis, novos itens para a pessoa poder usar. E aí você ganha mais experiência e com 50 pontos você chega no nível 3, com 150 você chega no nível 4 e por aí vai. Você vai subindo de nível conforme você vai ganhando experiência. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. Como que você faz para controlar o ganho de experiência do jogador? Como você faz para definir quantos pontos ele precisa ter para subir de nível e como que você faz então o ato de subir de nível, como é que você muda o valor dele de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 e por aí vai. O que a gente não vai fazer nessa aula aqui vai ser um efeito bonitinho de level up, porque isso é uma coisa que eu tenho certeza que independentemente do que eu fizer aqui, você vai mudar. Então, se eu perco tempo aqui, vamos supor, eu fico 10 minutos fazendo um sistema de um efeito de level up, que apareça o texto, vai subindo o texto, não vale tanto a pena porque eu sei que você vai mudar o efeito. Porque você vai deixar ele com o visual do seu jogo. Você vai fazer o que mais se adequa com o seu jogo. Então eu não vou fazer isso. Eu vou focar aqui de fato no sistema de level up. Não no efeito que envolve fazer esse sistema. Não nos efeitos visuais, entendeu? E outra coisa que você não vai encontrar nesse vídeo é um sistema de distribuição de pontos para você colocar mais força, colocar mais defesa. Porque isso é uma coisa que vai dar trabalho e eu só vou querer fazer se vocês quiserem que eu faça. Então, no final dessa aula, se você chegar até o final, você gostar do sistema, você pode comentar para mim, Marcos, eu gostaria que você fizesse também o sistema de distribuição de pontos, porque vai ser muito útil para mim. Se fazer uma incrementação, né, uma parte 2 a esse sistema de level up vai ser interessante. Você comenta para mim no final da aula. Nessa aula teremos o sistema base. Você vai adquirir experiência e subir de nível quando adquirir uma quantidade específica de experiência. E você vai então subir do 2 para o 3, do 3 para o 4 e sempre vai aumentando a quantia necessária de experiência que você precisa para subir de nível. Entendido? Agora vamos lá então para a aula. Primeiramente eu vou falar para você que eu estou usando uma base com gráficos e com personagem já programado que você pode baixar em marcosgamedev.com/baixar base, o link está nos comentários. E aqui tem um personagem que já funciona, ele consegue andar e consegue pular. E é isso que a gente precisa, apenas um cenário e apenas um personagem para ele poder andar, porque eu não vou fazer também um sistema de combate, vou focar aqui no sistema de subir de nível. Então eu vou colocar agora 2 inimigos simples, que a única função deles vai ser te dar experiência. Então eu vou criar aqui um sprite que vai ser o inimigo underline cobra, vou colocar aqui. E vou pegar aqui na pastinha, também na mesma base que você pode baixar em marcosgamedev.com/baixar base. Tá aqui então a cobra, vou colocar ela aqui. Tem essa aqui agora, e agora eu vou clonar esse objeto, com o direito clone object type, colocar para cá. Eu vou mudar a imagem dele para eu ter uma diferenciação, colocar essa primeira aqui, certo? E aqui vai ser o cobra 2. Beleza, então a diferença entre o cobra e o cobra 2 é a quantidade de experiência que eles vão me dar.
Eu só criei 2 inimigos para isso, para eu perceber como é que eu vou fazer para diferentes inimigos me darem diferentes quantidades de experiência, tá? Então agora eu vou criar uma família, que essa família ela vai ser a família de inimigos. Então eu vou colocar tanto o inimigo Cobra 1 quanto o Cobra 2 e qualquer inimigo que você tiver no seu jogo, você vai colocar nessa família, tá? Aqui eu vou colocar então inimigos e o que essa família vai ter vai ser uma variável de instância que vai me dar experiência. Então, colocar a nova variável de instância, exp, que eu vou colocar um número inicialmente 0. Então, dá um done, fechar. E agora eu posso vir aqui no inimigo cobra e eu defino quanto de experiência que ele vai dar. Vou colocar que ele vai dar 10 de experiência. E agora o inimigo cobra 2, eu vou colocar que ele me dá 100 de experiência. Então é assim que você faz para definir quantias diferentes de experiência. Você coloca todos os inimigos em uma família, essa família vai ter uma variável, que é a experiência, e você vai colocar então quanto de experiência cada inimigo dá na variável dele. Ah, então eu posso fazer uma cobra dessa dar experiências diferentes? Por exemplo, o mesmo tipo de cobra dá 10 ou dá 15? Você pode, só que eu não recomendo por questões assim de design, né? Porque o jogador vai se acostumar com a quantia de experiência que o inimigo dá e não vai esperar que o mesmo inimigo dê quantias diferentes de experiência. É a mesma coisa sobre vida, você não vai colocar um mesmo inimigo com vidas diferentes. Isso é uma coisa um pouco incomum, tá? Beleza, então agora temos o Cobra 1, o Cobra 2, apesar de ser igual, é como se fosse um inimigo diferente, tá? Eu criei os dois aqui para você ver como seria com mais inimigos no seu jogo. Então todo inimigo você coloca aqui e define a experiência que ele dá. Agora chegamos numa parte difícil, uma parte que sempre gera muita dúvida. Como é que eu vou armazenar a experiência do jogador e o nível do jogador? Eu coloco também numa variável de instância, eu pego o jogador e coloco nele uma variável de instância que vai ser o nível, vai ser a sua experiência aqui no jogador. Bom, eu vou dizer por que eu não faria isso. Eu não faria isso porque o seu jogo, com certeza, com a mais absoluta certeza, vai ter mais de um layout. A não ser que seja um jogo para uma Game Jam. Então você pode fazer um layout só, enfim. Só que é muito comum você fazer jogos com mais de um layout. E quando você cria um segundo layout, nesse outro layout, vai precisar de novo você colocar o objeto jogador, que vai ser uma outra instância desse primeiro aqui. Ou seja, se eu coloco uma variável de instância experiência e coloco uma experiência, por exemplo, 10 nesse aqui, essa instância aqui do layout 2 já vai resetar essa experiência, porque a variável de instância ela não mantém o valor de layout para layout. E essa é a característica principal da variável de instância, é que ela segura um valor só para aquela instância. Então essa instância aqui tem um valor diferente, essa aqui tem um valor diferente. Então se eu tivesse 2 inimigos, eu poderia ter os dois com valores diferentes de vida, porque eu dei um pouquinho de dano em um pouquinho de dano em outro, entendeu? Então a variável de instância ela tem que ser assim. Mas agora, como é que eu vou fazer então para armazenar um valor que segura de layout para layout e que é apenas um valor para qualquer instância do objeto jogador? Eu tenho que fazer então um valor global ou um valor de dicionário ou array. A variável global é só você vir aqui no Event Sheet e colocar, apertando V, várias variáveis. Você pode colocar quantas variáveis você quiser. E eu não vou fazer assim porque essa variável aqui ela deixa o negócio muito feio. Ok, essa é uma razão meio chula, eu sei, mas é a razão pela qual eu não vou usar a variável global. Porque olha só, se eu vier aqui e colocar uma ação e vir no System e colocar, por exemplo, setValue, aí eu vou ter que selecionar um monte de variável aqui, sabe? E conforme o projeto vai crescendo, vai ficando ainda mais embolado, ainda mais lotado. Então, como não tem uma organização muito boa em variáveis globais no Construct 2, no Construct 3 também, eu vou fazer por outro tipo de armazenamento. Porque o que a gente precisa é uma forma de armazenar um valor. Não tem que ser variável global, não tem que ser variável especificamente, pode ser um dicionário. O dicionário, então, ele seria um equivalente à variável global, porque ele mantém o valor para todos os layouts, só que mais organizado. Eu posso criar diversos dicionários
e colocar eles com categorias diferentes. Então, por exemplo, tem um dicionário que é o do jogador, tem um que é dos itens, tem um que é de experiência, entende? Então, como eu posso fazer isso, eu acho mais interessante usar o dicionário. Outro motivo bom para usar o dicionário é que você não tem que escolher o valor do dicionário baseado em uma lista, como eu te mostrei com as variáveis, de você ter que, por exemplo, vir aqui, colocar um system set value e escolher de uma lista. No dicionário você escreve o nome da chave que você criou. Então você não tem que buscar numa lista que vai ficando gigante com o tempo. Basta você escrever o nome. Se você souber o nome, tá tudo bem. Entendeu? Então é mais organizado, é mais suave, é mais tranquilo. Por isso eu gosto do dicionário. Então deixa eu te explicar como é que funciona para você usar o dicionário. Primeira coisa, você vai criar aqui o objeto add new object type, que vai ser o dicionário. Eu posso colocar o nome que eu quiser e essa vai ser a hora de definir a categoria dele. Então eu vou colocar o dicionário jogador, que vai ser o dicionário específico do jogador. Então, nesse dicionário só vão conter informações que remetem ao jogador. Se eu eventualmente precisar de outros tipos de informações sobre outra coisa, eu vou criar um outro dicionário. E como é que você faz para colocar chaves no dicionário? Chaves seriam o equivalente ao valor da variável, né? A diferença entre o dicionário e a variável, outra diferença importante, é que você pode criar novas chaves com o passar do tempo. Então, assim que o jogador pega algum item, você cria uma chave nova. Não tem como você criar uma variável nova no meio do jogo. E por essa razão também é um ponto a mais aí para o dicionário. Então, eu recomendo que você comece a se acostumar a usar o dicionário. Então, beleza, como é que eu defino os valores iniciais? Não tem como eu definir aqui, ok? Não tenho como eu fazer nada aqui. O que vai acontecer é que eu posso vir no sistema, colocar um evento aqui do sistema, start of layout, e eu coloco que no começo do layout eu vou adicionar várias chaves. Seria o equivalente a criar variáveis, certo? O equivalente a fazer isso seria você colocar várias ações do dicionário aqui, add key, aí você vai adicionando variável, a chave experiência, aí você coloca a chave level ou nível, sabe? Teria que fazer assim um por um, certo? Colocar o valor que você quiser aqui. Ou, ok, aí vem uma coisa muito interessante que foi adicionado ao Construct 3, é uma coisa que o Construct 2 não tem, tá? Então, se você tiver no Construct 2, faça assim, certo? Com o Start of Layout, adicionar as chaves. O que eu vou fazer aqui é outra coisa. Você vem aqui embaixo em Files, clica com direito, coloca New Dictionary. Então agora tem um editor visual de dicionário, que é uma coisa que o Construct 2 não tem, infelizmente. Mas você pode colocar quantas chaves você quiser. E você pode escrever a chave e o valor, a chave, o valor, a chave e o valor. Então vou colocar, por exemplo, experiência. Posso colocar só exp, se você quiser. Aqui eu posso colocar nível, ou posso colocar level, certo? Então tudo mais que o jogador tiver de informação eu posso colocar aqui. HP, posso colocar força, mas como eu falei para você, nessa aula não vamos focar nesse aspecto por enquanto, tá bom? Ok, então agora eu vou colocar apenas 3 valores, que vão ser a experiência, o nível e a experiência restante. E a experiência restante vai ser a primeira forma de você adicionar experiência para o jogador e subir de nível. Eu vou fazer mais uma forma nessa mesma aula, tá bom? Então a experiência é quanto de experiência o jogador tem agora. Ele vai começar com o valor 0, porque ele vai adicionar com o tempo. Ele vai matar inimigos, que vai ser por enquanto apenas encostar neles, porque eu não vou fazer um sistema de combate aqui. Você encosta neles e você ganha experiência. O nível vai ser quanto de nível você tem. Então eu começo como nível 1. Assim que você chega num nível específico de experiência, uma quantidade de experiência específica, você sobe para o nível 2, aí sobe para o 3 e por aí vai. E agora então, experiência restante. Como que você vai... quanto de experiência que você tem que ter para subir de nível? Inicialmente vai ser 10. Ou seja, assim que eu atingir 10 pontos de experiência, eu vou subir para o nível 2. E depois, quanto que eu vou precisar? Eu vou precisar de mais experiência, então eu posso precisar de 20. Aí eu já vou ter 10 aqui. Aí mais 10, eu fico com 20 e subo para o nível 3. Nível 3 precisa de 40. Então aqui eu tenho que ganhar mais 10, aí eu subo para o nível 4. Entendeu? Aí sobe então para 80.
E assim vai. Ele vai precisando de mais experiência com o passar do tempo. Só que o problema dessa forma é que ele não é manual. Você não pode definir especificamente quanto de experiência você quer que o jogador tenha. Então assim vai ser uma forma mais automática. Mas vamos lá fazer primeiro isso aqui, depois eu mostro uma forma mais manual para você organizar. Então experiência 0, nível 1, experiência restante 10. Tá bom, mas esses valores que eu coloquei aqui, esse dicionário que eu coloquei aqui, como é que eu vou assimilar esse dicionário aqui a esse daqui? Certo? Ele já é o mesmo? Não. Se eu vier aqui em Debug Layout, você vai perceber que esse dicionário que eu criei, ele não tem as chaves que eu coloquei lá. E também o outro dicionário que eu criei, ele nem está aqui no System, no inspetor. Eu não consigo ver nada aqui. Eu tenho que colocar ele aqui de alguma forma. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, para organizar, eu vou renomear ele para Dic Jogador, porque assim eu mostro para mim mesmo que esse dicionário aqui é o equivalente ao dicionário aqui do jogador que eu já criei, certo? Agora, eu vou colocar um novo objeto no projeto, que vai ser o Ajax, e o Ajax, ele vai fazer a transferência dos valores daqui para cá, certo? Então aqui, ó, agora eu venho no System, Start of Layout, e assim que começar o layout, eu vou colocar uma ação do Ajax de ele pedir um arquivo do projeto. Então vem aqui e pede então pelo Dic Jogador e a tag vai ser Dic Jogador. É Dic de dicionário, tá? Só para constar. Ok. Então agora um novo evento aqui, que é do Ajax dessa vez. Quando completar, ok? Quando completar a tag Dic Jogador, quando ele finalmente carregar o Dic Jogador, eu vou colocar uma ação do Dic Jogador, carregar de um JSON, load. O JSON vai ser então ajax.lastData. A informação que eu coletei pelo Ajax vai ser passada então como JSON para o dicionário Dic Jogador. Então, antes de eu explicar como é que isso funciona, deixa eu mostrar para você o que aconteceu. Apenas isso já passou as informações para cá. Ó. Já está feito. Qualquer coisa que eu colocar mais aqui nesse dicionário visual, ó, coloquei mais informações aqui. Agora eu vou debug de novo. Olha só, tá aqui também, ó, 3 e 4 estão aqui, certo? Então ele já coloca tudo certinho. Então o que aconteceu aqui? O Ajax, o que ele faz é pegar o arquivo esse arquivo JSON que foi criado pelos files aqui e pega as informações dele e carrega elas para que eu possa carregar então no dicionário. É apenas isso. Eu pego então do Ajax, quando completar de carregar, eu vou carregar o JSON da última informação que é a do Ajax que eu coletei. É muito simples, isso aí acontece rapidinho e agora tem as informações transferidas do arquivo para o dicionário certo. Então agora eu vou fazer o jogador subir de experiência primeiro, aumentar a experiência dele conforme ele vai encostando nos inimigos para adquirir a experiência deles. Então eu coloco um evento que vai ser jogador, quando ele colidir on collision with another object, quando ele colidir com o inimigos, com a família, tá? Com a família, você não vai colocar inimigos específicos, você vai colocar a família. Aí você coloca a ação do jogador, ou melhor, do Dic Jogador. Você vai setar o valor da chave. Perceba que aqui não tem como você adicionar um valor ou subtrair um valor, como tem, como tem na variável. Né? Você pode adicionar um valor ou subtrair, ou modificar o valor, que é o setValue. No caso da chave do dicionário, só tem set. Não tem add to ou subtract from, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer para contornar isso? Como é que eu vou somar se não tem como somar, entre aspas, né? Eu vou pegar, então, a chave, que vai ser a exp, e vou somar um valor a exp. Eu vou colocar aqui o valor que eu quero somar, apenas. Eu posso tentar. Vou colocar aqui inimigos.exp. Esse aqui é o valor da experiência que o inimigo me dá. Só que isso, como você já deve ter pensado aí, ela vai mudar o valor especificamente para o valor da experiência. Então, se eu tenho 10 experiência no inimigo, ele vai mudar a minha experiência para 10. Ele não vai somar, certo? Então, para eu somar,
eu preciso primeiro pedir para o Dict jogador me passar a sua informação, .get, entre aspas, exp, mais inimigos.exp. Então é assim que você soma ou subtrai com o setkey. Você pega primeiro o valor da chave e soma a esse valor, ou subtrai a esse valor, subtrai desse valor. Então eu vou somar aqui. Então pega primeiro com o .get é para você pegar o valor da chave, tá? Então se for 0 aqui vai ser 0 mais a experiência, 0 mais 10. Se eu tiver 10 vai ser 10 mais 10, que vai ser igual a 20. Então ele sempre vai somando, tá? Beleza. Agora então ele soma experiência. Então se eu vier para cá no debug layout, você vai perceber que se eu abrir o Dict jogador, eu posso vir aqui nessa cobra aqui e somar 10, ó. E nessa aqui eu posso somar 100. Mas Marcos, é assim mesmo que funciona? Você toca no inimigo e você soma experiência? Não, você vai colocar a soma de experiência na hora que você matar o inimigo. Eu não sei como é que funciona o seu sistema de combate, se é por turno, se é por plataforma, combate de ação. Então assim que você derrotar o inimigo é que você vai somar. Eu coloquei apenas somar automaticamente porque a gente não vai fazer sistema de combate aqui, porque você deve ter visto já que a aula só com isso aqui já está bem longa. Então se tivesse mais coisa ainda, o negócio ia ser absurdo. Então agora, somei experiência. Mas como é que eu faço para subir de nível? Porque desse momento não está subindo. Vou colocar um evento do dicionário em que eu vou comparar dois valores. Eu vou comparar primeiro a minha experiência. Eu quero ver se ela é maior ou igual o dictjogador.get experiência restante. Esse exp restante, para você lembrar, ele está aqui, ó, e ele é quanto falta para eu subir de nível. Então, nesse momento aqui, nesse primeiro momento, ele é 10. Assim que eu conseguir 10, eu subo para o nível 2. Então, quando acontecer isso, quando a minha experiência atual for maior ou igual o que falta para eu ter, eu vou subir um nível. Porque o que isso quer dizer? Para ser igual, tem que ser assim, ó. 10 e 10, beleza. Atingir a experiência restante e conseguir subir de nível. E ser maior, ainda mais, né? Se for 20 e eu tiver 10 restante, eu vou conseguir subir também. Tá? Então agora eu vou colocar uma ação do Dict jogador. Agora eu vou ter que somar o nível. Então eu vou setar a chave nível, fazer o mesmo procedimento. Dict jogador.get para pegar o valor atual do nível. Então se eu for 1, vai pegar o valor 1 aqui e eu vou somar 1 a esse valor. Done. E agora eu também tenho que aumentar quanto de experiência falta para eu subir para o próximo nível. Porque se eu manter como está, vai ser sempre 10 e o negócio vai bugar. Então coloca aqui uma ação, pode ser copiando esse, tá? Pode copiar esse. Setar a chave exp restante para o valor atual da exp restante vezes 2. Ok? Pode ser vezes 3, pode ser vezes 4, você que sabe, mas saiba que isso vai escalando rapidamente, tá? Então, done. Sempre que eu atingir o nível, ele vai subir um de nível e vai dobrar. Subir um de nível e vai dobrar. Subir um de nível e vai dobrar. É sempre assim, tá bom? Vamos lá testar então. Debug layout, Dict jogador, abre aqui, ó. Nível 2, nível 3, nível 4, até 80, agora nível 5. Se eu pegar só 100, 100, 100, vai subindo bem mais rápido, ó. Mas perceba como no nível 8, a experiência que eu preciso já é 1280. Sobe bem rapidinho, ó. Então, ó, 100, 100, 100, 100, já fica demoradinho até com de 100. Então, agora 2560. Ele rapidamente vai escalando muito alto, tá? Então, para você saber como é que funciona dessa forma, você pode fazer assim, pode, se você conseguir balancear o seu jogo para esse dobrar a experiência sempre dê certo, tá? O que eu vou fazer aqui vai ser uma outra coisa agora, uma outra forma de você fazer esse mesmo sistema. E se você não quiser que ele apenas dobre a experiência que falta? E se você quiser sempre poder setar manualmente quanto de experiência falta
para você atingir o próximo nível. Dessa forma você tem controle total. Você pode sempre balancear o seu jogo para que tenha ali, para o próximo nível, a experiência correta com base no tipo de experiência que os inimigos estão dando nesse momento. Vamos supor, por exemplo, que você está numa área em que você quer que o jogador se mantenha entre nível 5 e 10 nessa área. Você vai colocar então uma quantia de experiência dos inimigos que mantenha o jogador nesse nível. Então, para você balancear o jogo, é muito bom você ter como controlar exatamente quanto de experiência que cada nível precisa, tá bom? Além, claro, de quanta experiência cada inimigo dá, que você já tem o controle aqui pelas variáveis de instância deles. Agora, eu vou colocar então um outro sistema que não vai requerer o ESP restante. Então, se você quiser manter o sistema do ESP restante, você pode manter ele aí, tá? O que eu vou fazer não precisa mais dele. Agora, então, eu vou criar um array com essa mesma forma do dict jogador, files new array. Eu vou renomear ele para ar de array exps, experiências, e no which eu vou colocar quantos níveis o jogador pode ter. Então você pode colocar 100, caso o jogador atinja 100 níveis, eu posso colocar 200, caso o jogador possa atingir 200 níveis, eu posso colocar quantos eu quiser, tá bom? Eu vou colocar por enquanto apenas 10, como se o jogador tivesse aí um limite de chegar no nível 10. Só que não necessariamente, tá? Porque quando eu coloco 10, o limite vai ser 9, porque ele conta o 0 também. Então, se eu quiser que o limite de níveis seja 10, eu tenho que colocar 11, tá? Se eu colocar 11, então agora ele vai do 0 até o 10 aqui. Então, olha só. Eu vou colocar nesse array, em cada nível, quanto de experiência ele precisa ter para subir. Então, por exemplo, ó, nível 2, ele precisa de 10. O nível 3, 50. Nível 4, 120. Nível 5, 360. Nível 6, 746. Por que não colocar números picados? Para o 7, 990. Para o 8, 1.600. Aí para o 9, 2.000. E para o 10, 2.400. Perceba como foi um valor assim bem diferenciado. Eu pude botar aí à mão números aleatórios, como os que eu quis colocar. Tá? E uma coisa que você deve ter se perguntado aí é por que eu comecei pelo 2. Porque aqui é literalmente cada nível, tá? Então o 2 é literalmente a experiência que você precisa para chegar no nível 2. O valor 2 do array é especificamente o valor de experiência para o nível 2. Aqui 3, 50, então é para o nível 3. Então cada número realmente representa o seu nível. Então o 0 eu ignoro, porque não tem como você voltar para trás, né? Ou voltar para o nível 0. E nível 1 você já é nível 1, então não tem por que ter também uma experiência aqui, tá bom? Beleza, então agora para eu coletar a informação desse array, eu tenho que transmitir, eu tenho que passar essa informação para um objeto array aqui. Então vou criar aqui o objeto array, que vai se chamar arEsps. Eu tenho que colocar nele a mesma width, 11, tá? E agora, aqui no Event Sheet, eu vou, assim que começar o layout, ou melhor, assim que terminar de carregar as informações do dict jogador do dicionário, né? Eu vou começar agora a pedir a informação do arEsps. Então vai ser um de cada vez. Pede primeiro o dict jogador, terminou o dict jogador, carregou, agora pede o array, copia essa aqui. Aí terminou o array, arEsps, terminou o array, agora você vai carregar no array, então pega aqui o arEsps e dá load aqui, load from JSON, e vai carregar então o ajax.lastData, que é a informação que o Ajax pegou. Então é assim que você faz. Conforme você vai tendo mais e mais informações para você carregar de dicionários, de arrays, você vai fazendo assim, você termina um, pede o outro, termina um, pede o outro, termina o outro, pede o outro, e eventualmente você acaba e carregou todos, tá bom? Quando você carregar todos, é muito legal você ter uma variável, pode ser global, tá? Vou colocar uma variável global. Marcos, mas você não é contra a variável global?
Não, eu não sou contra a variável global. Eu sou contra a variável global para você guardar muitas informações. Porque no caso do jogador, tem nível, experiência, tem experiência restante, tem o HP, tem a defesa, tem a mana, tem tudo isso aí. Que você guardar isso tudo em array ou em dicionário vai eventualmente ficar muito embolado. Então, em global, eu quero dizer, né? Você guardar isso aqui tudo em global vai ficar eventualmente muito embolado. Então, para variáveis globais, eu só uso para informações únicas. Informações únicas que tem que ter um valor bem rapidinho para organizar. Então, aqui, o valor vai ser o Ajax carregado, que vai ser uma variável muito simples, que vai me informar se o Ajax carregou ou não. Então, assim que terminar o último Ajax, eu vou colocar uma ação do system, setar o valor de Ajax carregado para 1. E pronto. Agora esse valor aqui é 1. O que eu posso fazer com esse valor 1? Daqui a pouco eu chego lá, tá? Primeiramente, vem para cá, para essa condição aqui, que normalmente pedia o ESP restante. O que ele vai pedir agora vai ser uma informação do array. Então, arEsps.at, eu vou pegar um valor em uma posição do array. A posição vai ser qual? Vai ser dickjogador.get nível, nível, mais 1. E fecha parênteses. O que eu estou pedindo aqui? Eu estou perguntando se a minha experiência atual é maior ou igual ao valor encontrado em uma posição específica, porque o arEsp.at é o equivalente do array para o ponto get do dicionário, tá? O ponto .at ele pega um valor, o valor de uma chave. Ele não vai me passar, por exemplo, 2, que é o número da chave. Não, ele vai passar o valor que tem lá. Então vai passar 10, 50, 100, o valor que eu coloquei na experiência necessária para subir de nível. Ok, então ponto .at. Agora, entre parênteses do ponto .at, eu tenho que colocar a chave da qual eu quero pegar esse valor. Como é que eu vou saber que chave é essa? Eu vou primeiro pedir o nível do jogador atual. Então, se o jogador tiver nível 1, esse valor aqui vai ser 1, mais 1. Ou seja, se eu estou no nível 1, a minha ESP restante é o valor da chave 2, que é 1 mais 1. Entendeu? Então, esse mais 1 que eu tenho aqui, sempre vai pegar o valor da chave que está um passo à frente. Então, eu sempre vou estar buscando atingir o valor da experiência que está na chave do array na frente. Certo? Então, se eu tiver nível 2, ele vai pedir o valor daqui, do nível 3. Porque ele vai pegar o meu nível, que é 2, somar 1, 3, e vai perguntar, então, se a minha experiência atual é maior ou igual a 50. Que é o valor necessário para subir para o nível 3. Se eu tiver, então, no nível 3, 3 mais 1, 4. Ele vai começar a me pedir o valor 120. Tá bom? É assim que funciona. Então, com isso já organizado, é só você vir para cá e em cada nível colocar o valor de experiência necessário que você tem que subir. Tá bom? Ok. Feito isso, então, eu vou subir o nível e só. É só isso. Agora, então, por que eu criei essa variável? Para você ver que vai bugar. Vai bugar uma coisinha aqui. Eu já vou começar diretamente do nível 2. Ó. Por alguma razão, o meu nível é 2, sendo que a minha experiência ainda é 0. Isso acontece porque esse evento ele já consegue rodar mesmo com o Ajax não tendo carregado. O Ajax não tendo carregado, ele não carregou ainda esses valores, certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai ler que o valor da chave 2 é 0, porque não tendo carregado ainda, os valores são 0, tá? Então, ele vai subir um nível, até que eventualmente carrega e ele não sobe mais níveis. Então, o que eu vou colocar aqui? Uma condição, apertando C, do system, comparar a variável Ajax carregado se é igual a 1. Então, eu só vou poder subir meu nível se o Ajax já estiver carregado, porque daí eu sei que o valor do array já está tudo direitinho e eu posso subir de nível tranquilamente, tá bom? É por isso que eu coloco então essa variável que a gente vai colocar para 1 assim que carregar todas as informações dos arrays e dicionários que a gente pegou por JSON usando o Ajax. E é isso. Agora então, para a gente ver se funcionou, temos o nível 2 que precisa de 10, 50 e 120
Vamos ver se funciona aqui. Debug Layout. Vem para o Dict Jogador. Ó, 10, subir para o nível 2. Agora 50, né? 50. E agora 120, ó. Pô, peguei 100 direto, subi para o nível 4. Agora, 450. Para o 5 era quanto que precisava? Para o 5 era 360. Então já subi aqui para o 450, eu consegui chegar ao nível 5. Então você vê que funcionou. É isso aí. E eu posso ver aqui também no ArcXP, né? Quanto falta, quanto eu coloquei para cada um. Até posso mudar o valor aqui para testar se o negócio tá bom. Percebeu? É bem simples, né? Apesar de ser muito trabalhoso, é simples. E para você que chegou até aqui no final do vídeo, eu tenho um presente. Baixa aqui o meu e-book Como Ganhar Dinheiro Criando e Vendendo Games. Um e-book gratuito para você baixar. Porque se você quer fazer jogos, você muito provavelmente quer ganhar dinheiro com isso. Então aqui no e-book tem algumas estratégias para você conseguir fazer isso acontecer. É gratuito, clica aí, não tem por que você não baixar. Vai lá. E eu vejo você então no próximo vídeo. Até mais!